Pegando aí o caderno 2 de vocês, né? Bom dia aí para todo mundo. Pegando aí o caderno 2 de vocês, a gente inicia, né, um novo conteúdo, que é números racionais. Ora aí, os números racionais são aqueles que têm a capacidade de pensar? Não. Vai ser aqueles que vai fazer vocês pensarem muito, tá? De uma maneira geral, antes da gente falar em específico dos números racionais, eu queria que vocês lembrassem um pouco das nossas aulas iniciais de números inteiros, né? Eu tinha conversado com vocês que era uma situação muito complicada quando a gente estudava números inteiros, porque vocês só tinham tido contato com os números naturais, né? Os números que iam do zero até o infinito. E aí, eu me lembro que a gente ainda na sala de aula, eu expliquei para vocês que os números naturais, eles vão, né, do zero até o infinito. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e assim por diante até o infinito. Aí, quando a gente começou a falar de números inteiros, a gente disse que quando se trata de números inteiros, a gente acrescenta os números negativos. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até o infinito. Esse conjunto aí representa o conjunto dos números inteiros. E aí eu também expliquei para vocês que os números naturais, esses aqui, eles fazem parte, os naturais, eles fazem parte do conjunto dos números inteiros. Lembram disso? Lembram que eu expliquei isso para vocês? Que eu até falei daquelas bonequinhas russas, que é uma dentro da outra, né? A gente, por exemplo, a gente tem, né, aquela bonequinha, a primeirinha lá de dentro, a menorzinha, que seriam os números naturais, dentro de uma um pouquinho maior, que seriam os números inteiros. Então, a gente até conversou, né, sobre duas coisas, que todo número natural, todo número natural, ele é também inteiro, porque os números inteiros se dividem em inteiros positivos e inteiros negativos. E esses inteiros positivos, eles também são chamados de naturais. Então, todo número natural, ele faz parte dos números inteiros. Mas todo número inteiro vai ser um número natural? Não, porque eu tenho os números inteiros negativos, eles são apenas inteiros, eles não são naturais. Então, por exemplo, o número 2, minha gente, o número 2, ele é apenas natural, ele é apenas inteiro, ou ele é natural e inteiro? Me digam aí, por favor. Apenas natural, apenas inteiro ou natural e inteiro? Isso, ele é natural e inteiro, né? Ele é os dois. Ele tanto é natural, por ele ser positivo, e por ele também ser positivo, ele faz parte dos números inteiros. Porém, o número menos 5, ele é apenas natural, apenas inteiro, ou ele é natural e inteiro? Isso, Laís, ele é apenas inteiro. Ele faz parte dos inteiros negativos. Ele é apenas inteiro, ele não pode ser natural. Deu para entender? Só que aí, até agora, a gente só falou de números positivos e negativos. Aí, eu me lembro também que eu tinha perguntado a vocês, lá na escola, isso aqui é um número inteiro menos 0,5?
Isso, Hernani. Não. Não. Por quê? Porque para ser um número inteiro, tudo bem que ele pode ser positivo ou negativo. Porém, ele tem que ser inteiro. Ele não pode ser um número partido, né? E esse aqui é um número partido. Como é o nome desse tipo de número? Vocês lembram? Vocês viram no ano passado. Eu lembro muito do miolo, vou lembrar que eu do ano passado. Isso, números decimais, tá? Esses aqui são os números decimais. Assim como, ó, um meio também representa 0,5, né? Se eu dividir, mas nesse caso aqui recebe um outro nome, né? Qual é o nome desse tipo de número aqui? Quando eu tenho um número sobre o outro, como é que eu chamo esse número? Fração, ou se não inteiro. Fração, ou fracionário, ou fracional. Momentinho só, tá, pessoal? Deixa eu só avisar aqui um negócio no grupo, rapidinho. Bom, e aí é onde a gente vai entrar nos números racionais. Os números racionais seria a bonequinha russa um pouco maior. Ele vai envolver os números naturais, os números inteiros e ainda vai acrescentar os decimais e os fracionários. Só isso aí lá, só. Então quer dizer que todos os números que eu conheço são considerados números racionais? Sim ou não? O que é que vocês acham? Todos os números, né? A gente já falou de fração, de decimal, números inteiros positivos e negativos. Todos eles têm os números racionais? Ou faltaria mais algum? Tem um grupo, minha gente, que eu não lembro se a gente viu no ano passado, que são chamados de dízimas periódicas. Já ouviram falar nisso? Dízimas periódicas? Sim ou não? Isso aqui, isso, Hernani, o irracional. Não vimos, né? Tudo bem, a gente vai ver, não nessa aula, tá? Na próxima. As dízimas periódicas é o seguinte: quando a gente precisa dividir um número pelo outro, que fica se repetindo. Por exemplo, eu quero dividir 10 por 3, por exemplo. Se você pegar a calculadora do celular, bom dia, Luiz Guilherme. Não, Vi, não é muita coisa não. Você não se estresse não, viu? Calma. Se a gente pegar a calculadora do celular e for dividir 10 por 3, quero dividir 10 por 3. Estou em página nenhuma ainda não, Luiz Guilherme. Então, a gente está só conversando. Se vocês dividirem 10 por 3, vai ficar assim, ó. 3,3333333333333 infinitamente, tá? Quando isso acontece, a gente diz que é uma dízima periódica. Por quê? Porque após a parte inteira, né, depois da vírgula, vem uma repetição de números do mesmo número.
que a gente chama de período, por isso que é chamado de dízima periódica. Só que existem dois tipos, tudo bem, Guilherme, sem problema. Só que existem dois tipos de dízimas periódicas. Uma delas se inclui nos números racionais e a outra não. A outra vai para outro grupo, que é chamado aí, como a Hernani falou, de números irracionais. Porém, isso aí são cenas para um próximo capítulo, certo? O que é que eu preciso que vocês entendam agora? Que os números racionais vão englobar os números naturais, que são os positivos, os números inteiros, positivos e negativos, e acrescenta as frações, os números decimais e as dízimas periódicas, certo? Todos eles dentro dessa bonequinha gigante que eu vou chamar de números racionais. Então, é basicamente isso aqui, ó. Os naturais foram os primeiros que a gente viu, né? Desde lá do infantil. Eu represento aí por esse M, tá? Os naturais. Aí, quando foi no começo desse ano, a gente viu os inteiros. E aí, a gente viu que os inteiros, eles são os naturais mais os negativos. Certo? Por exemplo, menos 4, menos 2, menos 5, menos 7, menos 8, e assim por diante. E agora a gente conheceu os racionais. Os inteiros é representado pela letra Z, assim, ó. E os racionais engloba todo mundo, engloba os naturais, os inteiros, e agora ainda vai acrescentar, ó, as frações e os números decimais e as dízimas periódicas, como a gente viu aí o 3,333, tá? Os números racionais, eles são representados aí pela letra Q, com uma barrinha dentro dela. Até aí, tudo bem, pessoal? Deu para vocês entenderem? Sim? Vamos lá, Emily, Laís, Luiz Felipe, P, Aquino, Lívia, repito. Ó, imagine, né? Repito. Imaginem o Z são os inteiros. O Q são os racionais. No livro de vocês, na página 191, vocês têm exatamente essa imagem. Abram aí para acompanhar, por favor. Abram aí na página 191. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, fiquem aí, não falem, tá? Não falem no microfone. Eu vou sair, porque a Augusta não está conseguindo entrar, tá certo? Aí pode ser que eu saindo naquela mesma situação, eu saindo e voltando ele consiga, tá? Momentinho só. Oi.
Não fala no microfone, não. Pronto, vou só ver se ele consegue entrar agora, tá? Para poder ver se eu consigo aceitar a, o link para ele, para ver se ele consegue. Bom, então, como eu estava falando, né? Vou repetir aí a informação que Letícia pediu. Então, na página 191, se vocês abrirem aí, vocês vão conseguir acompanhar esse mesmo diagrama que eu fiz aqui no quadro, tá? Onde N são os números naturais, Z são os números inteiros e Q são os números racionais. Aí é aquela situação, tá? Se vocês perceberem, um conjunto está dentro do outro. Estou repetindo, tá, Guilherme? Um momentinho só. Então, nessa página, vocês vão ver justamente esse diagrama que eu, agora ele conseguiu, que eu construí aqui, tá? Então, até então, a gente só tinha falado dos números naturais, tá? Então, os números naturais é essa bolinha aqui central, do meio. Eles são os números naturais. Quem são os números naturais, minha gente? Do zero até o infinito. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Percebam que são números 191, Emily. Percebam que são números inteiros, né? Não são partidos. E são estritamente positivos. Isso, Luiz Guilherme, vai do zero até o infinito. Aí, quando a gente falou de números inteiros esse ano, a gente tem os números inteiros positivos. Pessoal, se são os números inteiros positivos, eles representam os números naturais, do zero ao infinito. Concordam? Se eu já tinha do zero ao infinito, positivamente, e eu venho falar dos números inteiros, eu tenho os inteiros positivos e os inteiros negativos. Esses inteiros positivos representam os números naturais. Estão entendendo até aí? Sim? Certo. E aí a gente acrescentou os números negativos. Juntamos os dois e criamos o conjunto dos números inteiros, que é o segundo círculo aí, ó, onde tem Z. Percebam que o conjunto Z, ele é maior e dentro dele estão os números naturais. Por quê? Porque os números naturais são os inteiros positivos. São os mesmos números, porém com nomes diferentes. Números naturais e números inteiros positivos representam a mesma coisa. Certo? Ok? E aí, a gente acrescentou os números inteiros negativos. E aí, como eu falei no início da aula, todo número natural, ele também vai ser inteiro, ele faz parte dos números inteiros. Ele está dentro dos números inteiros. Mas todo número inteiro é natural? Não. Por quê? Porque a gente tem aí os negativos, ó. Certo? E aí eu perguntei para vocês um exemplo. O número 2, ele é natural, ele é inteiro, ou ele é natural e inteiro ao mesmo tempo? O número 2, ele é apenas natural, apenas inteiro, ou ele é natural e inteiro? Apenas natural
ele é natural e inteiro. Pessoal, vocês têm que entender o que é que tá, como é que isso acontece, tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui uma maneira melhor para demonstrar isso para vocês. Ó, vamos ver se funciona aqui, tá? Peraí. Vamos supor que essas bolas amarelas sejam números naturais, do zero até o infinito, tá? Vamos lá. Essas aqui são os números naturais que vocês aprenderam desde o infantil até o 6º ano. Quando vocês chegaram no 7º, vocês aprenderam que existem os números negativos. Até então, para vocês, só existiam esses números, os números naturais. Então, dentro dos meus números, né, dos números que eu conhecia, eu achava que só existia os números naturais. Vou botar ele aqui dentro dessa sacola. Eu só conheço os números naturais. Aí você chegou no 7º ano e descobriu que existem os números que são negativos. São chamados de inteiros negativos, representados aqui pelas bolinhas vermelhas. Emily, infelizmente. Representado pelas bolinhas vermelhas. E aí, no seu saco do conhecimento, onde só tinha os números naturais, você agora vai acrescentar os números inteiros. E aí, agora, o seu saquinho de conhecimento, ele tanto tem os números naturais, em amarelo, como ele tem os números inteiros negativos, em vermelho. Só que todos eles juntos, minha gente, estão formando os números inteiros. Tanto os positivos em amarelo, como os negativos em vermelho. Ficou mais claro agora? Deu para entender melhor com essa demonstração triste? Aí, como se não bastasse, chega no seu saco do conhecimento os números racionais. Porque até então, você só tinha falado dos positivos e dos negativos. Porém, a gente já discutiu, né, no comecinho da aula, que existem as frações, os números decimais, aquelas notas que você não gosta, né? 3,5, 4,5, 7,5, né? Quando vem partido assim. Esses são os números decimais. Ou quando você vai falar das frações, por exemplo. Pegou uma receita para fazer um bolo. Use 3/4 de uma xícara, né? Isso são os números fracionários. E aí, esses números, eles não estavam dentro do seu saco do conhecimento, tá? No seu saco do conhecimento já tinha os naturais, que são os inteiros positivos, e tinha os inteiros negativos. Só tinha aí números inteiros. Aí eu vou acrescento as frações. 9,5 é bom. Acrescento as frações e os decimais. E aí, agora, no meu saco do conhecimento, eu tenho os números racionais. Os positivos inteiros, os negativos inteiros e os verdinhos, que são as frações e os números decimais. Meu saco do conhecimento agora é chamado de números racionais. Deu para entender? Ficou melhor assim? Certo. Então, vejam que um grupo engloba o outro. Quanto maior, você, além de já colocar os que você já tinha, você foi adicionando outros tipos de número. Então, os números racionais, eles contêm, o sacão maior, eles contêm os naturais, que são os inteiros positivos, contém os inteiros negativos e ainda acrescentou as frações e os números decimais. Então, se eu perguntar para vocês, o número, mais duas questõezinhas só.
É porque, assim, do mesmo jeito que eu trabalho com números inteiros, eu vou trabalhar com números racionais, tá? Por partes. Eu não posso sacudir tudo de uma vez, senão todo mundo enlouquece. Então, se eu perguntasse para vocês o número, prestem atenção, tá? O número -4. -4, tá? Ele é bolinha amarela, natural, positivo. Ele é bolinha vermelha, inteiros, negativos. Ou ele é racional. Pode ser mais de um tipo, tá? O que é que vocês acham? Ele é inteiro, primeiramente. Porém, só do fato dele ser inteiro e os racionais englobar todo mundo, ele também vai ser considerado racional. Certo? O número 3. O número 3, ele é natural, ele é inteiro ou ele é racional? Pode ser mais de um, tá? Ele é natural. Porém, só dele ser natural, ele também já é considerado inteiro, porque os naturais estão dentro dos inteiros. Então, ele também é inteiro. Só que os racionais engloba todo mundo. Então, ele também é racional. Ele é os 3 tipos. Porém, esse aqui, ó, 0,25. Ele é natural, ele é inteiro ou racional? Ele é apenas racional. Mas, tia, ele é positivo. Tudo bem, ele é positivo, mas ele não é inteiro. Ele é um número partido, tá? Então, ele não pode ser nem natural, nem inteiro. Ele é apenas racional. Ok, pessoal? Até aí, tudo bem? Bom, voltando lá para o começo do livro, página 186, a gente vai conversando mais um pouquinho e vai respondendo aí alguns jogos rápidos, tá? Bom, então na página aí, 186, ele fala sobre o surgimento dos números racionais e as suas aplicações, ou seja, onde é que ele é utilizado no nosso dia a dia. E aí, ele começa o texto assim. Você já imaginou como seria a nossa vida se não tivéssemos criado o conceito de números? Nós contamos tudo ao nosso redor. Por exemplo, quanto tempo falta para algum compromisso? Ou qual é a quantidade de um produto que a gente precisa comprar para uma festa? Ou qual o número de fatias para cortar um bolo, uma pizza? Quantas figurinhas ainda faltam para completarmos um álbum? Ou quantas vezes repetimos uma fase no videogame? Ou seja, matemática, minha gente, os números, está em tudo ao nosso redor. Assim como o português, né? Que a gente, onde a gente olha, tem letras e a gente consegue ler tudo aquilo que está à nossa volta. A matemática é a mesma coisa. Por isso que são consideradas as disciplinas mais importantes. E aí, a história da humanidade está ligada à capacidade que os seres humanos têm de lidar com os números. Na antiguidade, né, em seus primórdios, o ser humano ele não tinha o conhecimento nem a habilidade que a gente tem hoje sobre os números. Aos poucos, a nossa espécie foi evoluindo e foi aprendendo cada vez mais a respeito dos números. Mesmo assim, ainda tem muita coisa para aprender e para ser descoberta na matemática. Nós nascemos imersos em um ambiente que nos proporciona um contágio. Você já nasce, já medem a sua altura e a sua massa, né? Já vem no papelzinho lá com quantos quilos você nasceu e qual é o seu tamanho, né? É o tamanho que você tem. Então, a gente já nasce de cara com os números. Já nasce também registrando na hora que nasceu. Então, temos certa intuição matemática.
E é isso que vamos utilizar para aprender os números racionais. E aí ele traz um exemplo bem clássico dos números racionais, que é a régua, né? A régua, se vocês perceberem, os números que tem escritos nela são os números naturais. Do 0, nesse caso aqui, vai do 0 até o 20, tá? Mas tem réguas que vai do 0 até o 30, tem réguas que vai de 0 até 100, tá? E assim por diante. Porém, vocês já perceberam que entre um número e outro da régua, por exemplo, entre 0 e 1, existem vários tracinhos. O que é que isso significa? Entre esses tracinhos aí, existem justamente os números racionais. Existem justamente a parte, né? Eu divido, eu parto uma unidade. Como assim, Aila? Se vocês perceberem na régua, ela é assim. Eu tenho aqui o 0, o 1 e o 2, tá? Tá dando para vocês verem direito? Ótimo. E aí, ó, entre o 0 e o 1, bem no meio aqui, ó, eu tenho um tracinho com uma bolinha embaixo. Pessoal, de 0 para 1 é uma unidade, né? É 1. E o que seria, então, essa metade aqui? Bem no meio. O que é que isso aqui representaria? Que número isso aqui vai representar? Alguém faz ideia? Isso, Augusto. Seria a metade, né? Qual é a metade de 1? Você tem R$1. Divide para 2 pessoas. Cada um fica com quanto? Com 50 centavos, né? Com 0,5. Tá? Você tem 1 ponto para ganhar. Acertou metade da questão. Você vai ganhar quantos pontos? Meio ponto. Esse meio é 0,5 ou 1 sobre 2, né? Em fração, no caso. Representam a mesma coisa. Taila, e os outros? Os outros tracinhos que tem, ó. Deixa eu botar mais para cá. 1, 2, 3, 4. É exatamente as outras partes, ó. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. 0,5 é o meio. Aí vem 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. Depois do 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, meio com bolinha, 1,5, tá? 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2. Então, a régua, ela é um instrumento onde a gente já trabalha com números racionais. Certo? Entenderam? Dúvidas, pessoal? Sim, Laís. Aonde? Em tudo. Ó, percebam que entre o 0 e o 1, entre o 0 e o 1, ou entre o 1 e o 2, o 3 e o 4, eles já são naturais, né? Até então, a gente não imaginava que poderiam existir números entre eles. Poxa, o que é que vem depois do 2? O que vem depois do 2 é o 3. Não tem nada entre eles. A gente pensava assim. Depois do 3 vem o 4. Depois do 4 vem o 5. Só. Porém, pessoal,
É assim, né? É desse jeito quando a gente está falando de números naturais e inteiros. Quando a gente aborda os números decimais, a situação diminui, né? Percebam que não deixa de ser um na frente, ó. A parte inteira não deixa de ser um. É um. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Não deixou de ser um, ó. O que é que mudou? A parte decimal, ó. A parte que eu tenho após a vírgula. Até eu chegar no 2. E entre o 2 e o 3, aí a mesma coisa. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, 3. Entre o 3 e o 4, a mesma coisa. Entre o 4 e o 5. Entre 20 e 21. Certo? Abram aí na página 187. Vamos tentar fazer esse joguinho rápido que tem aí, tá? Percebam que ele traz instrumentos e com esses instrumentos, com esses objetos, ele pega uma régua e vai medir o tamanho, né, do objeto. Então, ele mede, ó, para poder descobrir o tamanho que esse determinado objeto vai ter. Aí eu vou precisar de régua e desses objetos? Não. Basta você interpretar aí o valor. Por exemplo, na primeira linhazinha aí, o primeiro objeto que você tem é uma borracha. E ele está informando para você, né, que a medida da borracha, o tamanho que a borracha vai ter na régua, é exatamente, ó, entre o 0, aí é o começo da borracha, e o 4, que é o final da borracha. Um, 2, 3. E aí ele pergunta qual é o tamanho, né? Qual é a medida desta borracha. E aí, pessoal, qual é a medida da borracha? Isso, Luiz Guilherme. Vamos lá, pessoal. Isso, é 4. Certo? Se conta... Como assim? Como assim? Repete aí. Laís, pode pegar aí uma comidinha e lanchando sem estresse. Viu? Como é, Augusto? Repete a pergunta. Por que começa do 0 e não do 1? Foi essa a pergunta, Augusto? Qualquer coisa pode desativar o microfone, tá? Se o 0 conta, conta. Conta. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. Tá? Só que aqui ele vai do 0 ao 4. Então, qual é a medida dela? 1, 2, 3, 4. Ok? Certo? Na parte de baixo, vocês têm aí uma caneta, né? Uma caneta Bic tradicional. E ela vai... Agora, prestem atenção nessa daí, tá? Essa caneta, ela vai do 0... Ela vai do 0... Caneta, eu não sei desenhar caneta, tá, minha gente? Mas... Olha que bonito. Ela vai do 0 até... Eu não sei muito bem o que é que isso significa, né? Mas, aparentemente, pode ser uma caneta. E aí... Tá ótimo. E ela vai do 0... E ela vai do 0, aí tem aqui, ó, o 15,
Tá mais ou menos aqui, assim. Então, tá um pouquinho mais para a borda da tampa, né? O 15. Aí vem a metade aqui, ó. A metade, que seria aí o 0,5. Deixa eu só fazer um desenho direito, tá? 15. E aí ela para exatamente duas casinhas depois, ó, da metade, tá? Isso é do zero. Emily tá rindo de quê, Emily? Olha, não mando do meu desenho, não, viu? Vai exatamente do zero até o 15,7. Isso, muito bem. Tá? Então, a medida aí da caneta é de 15,7. Vou apagar porque o desenho tá horrível. Então, nesse caso aí, a resposta é 15,7. E a tesoura, minha gente? Ficou parecendo mesmo. E a tesoura? Isso, a tesoura ficou de 13,4. Percebam que ele passa do 13, mas a linha pretinha, né, que está aí, ela para exatamente uma unidade antes da metade. Então, ela para um antes do 13,5, que seria o 13,4. Muito bem, pessoal. E aí ele pergunta, você utilizou apenas números inteiros para representar a medida desses objetos? Sim ou não? Justifique. E aí? Não. Por que, Augusto? Ô, tia. Sim, mas é isso mesmo, Vitória. É você contar aí os risquinhos. Lembrando que o risquinho maior, por exemplo, entre o 14 e o 15, vale 14,5. Aí você conta os Tia, outros. no Oi? último que ele tá dizendo lá, eu acho que não, porque lá no segundo e no terceiro a gente usa números quebrados, que não se encaixam no grupo de números inteiros. Exatamente. Né? Muito boa a sua colocação e a de Augusto também. É exatamente isso. A gente não está usando números inteiros. A gente está usando medidas, né, números que ficam exatamente entre eles. Se está ficando entre eles, não podem ser os números inteiros. A gente está usando números que são partidos, são os números decimais. Ok? E é isso que vocês vão colocar aí embaixo. Isso, Luiz Felipe. Na página 188, ele vai contar um pouco sobre a história, né, do surgimento dos números inteiros, tá? Para depois a gente poder explicar para vocês, de fato, o que são números inteiros. Repito, você vai colocar aí, Luiz Guilherme, que existem números entre os números inteiros. Existem números aí, você utilizou números nessa questão que não eram inteiros, que eram números partidos, que são os números decimais. Bom, então na página aí 188, ele diz assim, para representar corretamente alguma das medidas da atividade anterior, você precisou utilizar os números decimais, pois não foi possível registrar a medida exata dos objetos apenas com números inteiros. Foi exatamente desta forma que os números racionais foram criados. Com o passar do tempo, a humanidade sentiu a necessidade de fazer medições e percebeu que os números naturais e inteiros eles não eram suficientes, né? Ia sempre ficar faltando uma medida, ou ia ficar passando a medida. Surgiram, então, os números decimais e as frações. Há indícios que os egípcios da antiguidade tenham inventado as frações. E você já estudou que no Egito Antigo era necessário remarcar as terras reservadas para a agricultura à beira do rio Nilo após suas cheias. Isso você viu na disciplina de História. A seguir, vamos conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Então, aí, ele traz, né, a importância dessa demarcação lá do rio Nilo,
depois das cheias. Página 188, eu estou agora, tá? Na parte de trás, estou no segundo parágrafo. Segundo não, terceiro, quarto. Onde tem assim, Heródoto, importante geógrafo e historiador grego. Ah, tá. Mas eu já dei a ele. Certo, obrigada, Vitória. Heródoto, importante geógrafo e historiador grego que viveu de 485 a.C. a 425 a.C., relata que o rei Sesostris dividiu algumas terras entre os egípcios com a intenção de obter lucros por meio da cobrança de impostos. Os terrenos, ainda não, tá, Maria Luísa? Os terrenos eram retangulares e de mesmo tamanho. Porém, depois das cheias do Rio Nilo, algumas demarcações, né? Demarcar, tá? É você separar, dividir os terrenos, marcando eles. Algumas demarcações estavam... Cadê? Onde é que eu tô? Eram perdidas e, por vezes, as medidas de alguns terrenos ficavam menores. Várias pessoas notificavam o rei sobre o fato. Os mediadores, então, recalculavam o tamanho de cada terreno para cobrar impostos sobre a área real. Os mediadores, também conhecidos como estiradores de corda, utilizavam uma corda para realizar o trabalho. A unidade de medida adotada era chamada cúbito ou covado, também conhecida como unidade de faraó. O cúbito era equivalente à distância da ponta do dedo médio do cotovelo do faraó, o que corresponde a aproximadamente 45 centímetros. E aí as cordas utilizadas para as medições tinham diversos nós, com a distância de um cúbito entre eles. Assim, verificavam-se quantas vezes um cúbito cabia naquele contorno. Ou seja, pessoal, para eu demarcar a corda, o que é que eu fazia? Pegava-se o cotovelo do faraó e a distância do cotovelo dele para a ponta do dedo médio era o tamanho de um cúbito. Então, eu pegava uma corda, quando completasse essa medida, eu dava um nó. Fazia outra medida de cúbito, dava outro nó. E assim, sucessivamente. E aí, quando eu demarcasse o território, por exemplo, você vai ter um terreno com 3 cúbitos. Ou seja, a corda, ela tinha 3 nós, tá? E cada cúbito desse aqui equivalia a 45 centímetros, que era a distância do cotovelo do faraó até a ponta do dedo médio. Certo? Porém, nem sempre o cúbito cabia um número inteiro de vezes de comprimento. E aí, houve a necessidade de fazer marcações, né, com precisão. E aí, coube aos egípcios fracionar o cúbito. O que seria fracionar o cúbito? Pegar essa parte aqui e dividi-la em partes iguais. E foi aí que surgiu as frações. Então, percebemos que as frações se originaram da necessidade de fazer medidas e registrá-las. Com o desenvolvimento da matemática, os registros se tornaram muito mais simples e acessíveis, o que facilitou a compreensão e a propagação. Pessoal, então a fração nada mais é do que você pegar um número. Por exemplo, vamos imaginar aí que um cúbito desse valesse 1 metro. Tá, só que o meu terreno, vamos supor que ele fosse até aqui. Se eu fosse medir com um cúbito, não ia dar certo, né? Iria passar da medida do terreno. E por isso fez-se necessário fracionar esta corda. E aí, vamos imaginar que eu dividi essa corda em 3 partes iguais. Ou seja, eu peguei algo que era inteiro e dividi em 3 partes. E aí foi criada a fração 1
terço. É assim que surgiram as frações. Na página 189, ele traz algumas situações onde as frações são utilizadas aí no nosso dia a dia, né? Aproveitem aí que já é dada a receita e façam aí um bolo de chocolate, né? Para a tia Ilha, por favor. Então, atualmente, as frações e os números decimais fazem parte do nosso cotidiano. Na primeira situação aí, ele traz uma receita de um bolo de chocolate que Gabriel vai fazer. Percebam aí que no meio da receita eu consigo identificar algumas frações. Por exemplo, onde tem aí na terceira bolinha azul, 3/4 de xícara de óleo. Ou seja, é a mesma coisa de eu pegar uma xícara de óleo, dividir ela em 4 partes iguais e usar apenas 3. Vou usar 3 das 4 que eu tenho disponível. Outra, na sexta bolinha, onde tem aí 2 xícaras e meia, né? Eu vou usar 2 xícaras inteiras e metade. Um meio é a metade. Isso, 3/4 de xícara de óleo e 2 xícaras e meia de farinha de trigo. Mais embaixo, na segunda situação, ele coloca aí os números decimais. Umas 9,5, Adriele. Ele traz aí os números decimais, né? Com valores. Né? Nem sempre a gente paga, por exemplo, R$3. Pode, Maria Luísa? Nem sempre a gente paga R$3, R$4, 5, 10. A gente pode pagar R$10,50, R$3,20, R$5,50. Né? A passagem de ônibus, R$3,45. Isso são medidas de números decimais, certo? Na página seguinte, página 190, tem aí uma terceira situação. Ana ligou para uma pizzaria e pediu meia pizza de frango com requeijão e meia pizza napolitana, tá? Ou seja, ela usou aí também fração ou número decimal. E aí ele traz embaixo da imagem. As 3 situações ilustram cenas do nosso cotidiano, nas quais utilizamos frações e números decimais. Com esses números, temos um novo conjunto, o conjunto dos números racionais. Aí a gente volta para aquela mesma ideia do saquinho do conhecimento, né? Onde a gente tinha os naturais, aí a gente acrescentou os negativos, aí virou o conjunto dos números inteiros. Aí agora a gente acrescentou as bolinhas verdes, que são as frações e os números decimais. E assim nós criamos o conjunto dos números racionais. Então, o conjunto dos números racionais é uma ampliação dos números inteiros. Eu vou pegar os números inteiros e ainda vou acrescentar as frações e os números decimais. Percebam aí que tem uma caixinha na página 190 que diz assim: números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração, na qual o numerador deve ser um número inteiro e o denominador deve ser um número inteiro diferente de zero. Pessoal, o que é que isso quer dizer? Aí ela me confunde toda, eu não estou entendendo nada. Vamos lá. Me digam aí 2 números. Quero que vocês aí me digam 2 números quaisquer. 2 e outro. E 5. 2 e 5. Beleza. Isso aí é uma fração. É um número racional? Sim ou não? Sim, é um número racional, em forma de fração. Mas toda fração, pessoal, é uma divisão. Toda fração, ela é uma divisão. Se eu dividir 2 por 5, vai me dar um valor. Mas aí eu não posso dividir 2 por 5. 7º ano, vocês podem agora, tá? No 6º ano, a gente aprendeu que quando eu vou dividir 2 por 5, esse número, por ser menor, não dá para dividir.
E aí, o que é que eu faço com ele para deixar ele possível de uma divisão? Eu acrescento o que nele? Vamos ver se vocês lembram. Não. Isso, eu coloco zero. Quando eu coloco zero, eu estou modificando o meu divisor. Automaticamente, o que é que eu boto aqui no resultado? Isso, eu coloco zero e vírgula. Agora eu posso dividir. 20 por 5 é 4. Percebam que toda divisão vai gerar um valor, vai gerar um número, independente de ser inteiro, de ser decimal. Nesse caso aqui, foi um número decimal. Deixou de ser um número racional, minha gente? Não, continua sendo um número racional. Me digam aí 2 números de novo. 7 e 1. Beleza. 7 e 1. Pessoal, quanto é 7 dividido por 1? 7. Ó, estava em fração. Era um número racional, não era? Eu dividi. Deixou de ser racional? Não. Só que nesse caso, além dele ser racional, ele é natural, ele é também inteiro. Por que que eu represento, então, os números racionais como sendo uma fração? Porque ao dividir, eu posso gerar um número natural, eu posso gerar um número inteiro, eu posso gerar um número decimal, ou eu posso continuar com uma fração. Vocês conseguem entender agora a dimensão dos números racionais? Vão ser representados por uma fração? Sim. Porém, quando eu dividir esta fração, eu posso gerar um número natural, posso gerar um número inteiro, posso continuar com a fração, ou posso gerar um número decimal. Todos eles compõem o conjunto dos números racionais. Então, o conjunto dos números racionais são todos os que a gente já tinha visto antes, né? Os naturais, os inteiros, negativos e positivos. E além dos que eu coloquei agora, que foi as frações e os decimais. Deu para entender? Dá sim. Você construir a panela, a travessa inteira, tá? Se você quiser comer a metade, você vai estar comendo um meio. Pessoal, vocês não lembram de fração, não, é? Isso. Ah, que ela deixou. Eu e tu não me deu para eu guardar. Olha, eu boto junto. Por exemplo, tem aqui, né, Luiz Guilherme aí, para dar mais fome na pessoa, falou aí de uma lasanha inteira. A travessa inteira, Luiz Guilherme, o nome já diz, né? Ela tá inteira, ela representa uma unidade. Eu tenho uma lasanha, tá? Se eu comer a metade desta lasanha, eu dividi ela em 2 partes e consumi uma delas. Ou seja, eu consumi, ó, das 2, eu consumi uma. Eu dividi ela em 2 partes iguais e consumi uma. Então, eu comi um meio. A mesma coisa. Só que o pastel eu vou comer inteiro, porque é pequeno. A lasanha, tudo bem. Mas o pastel eu como inteirinho, minha filha. Vou dividir, não. A mesma coisa se eu dividisse. Metade da lasanha também é muito para mim. Mas se eu dividisse ela em 4 partes, né? Dividi ela em 4 partes ao total e comi, vamos dizer, uma para mim e uma para minha mãe, né? Nós comemos 2 pedaços dos 4 que a gente tinha disponível, tá? Então, percebam que isso aí, os números racionais vão representar todos os outros, ok? E aí, embaixo, ele traz o diagrama. Ah, outra coisa. Aí, isso também vale para os números negativos? Sim. Tá?
vocês faziam divisão de números inteiros. Lembram? Menos 4 dividido por 2. Sinais diferentes, né? Divisão de sinais diferentes. O resultado sempre é negativo. 4 dividido por 2, 2. Então, menos 2 é inteiro e é também racional. Certo? Aí, lá embaixo, da página 191, tem assim, os números decimais exatos, como 0,4, que a gente viu agora, né, agora há pouco, como, por exemplo, 3,5 ou 3,14, são números decimais exatos, ou seja, tem um fim, tem um limite. Porém, existem outros números que eu comentei com vocês, que são as dízimas periódicas. Ou seja, é um número decimal, porém, a parte decimal dela é infinita. Ou seja, quando eu expliquei para vocês aí, para pegar o 10 e dividir por 3, tem o número 10, vou dividir por 3. Tá. Vamos começar a divisão. Que número multiplicado por 3 daria 10 ou chegaria perto de 10? Que número multiplicado por 3, ó, daria 10 ou chegaria perto de 10? Isso, 3. Porque 3 vezes 3, 3 vezes 3 é 9. Para 10 está faltando quanto? 1. Aí, a gente pode terminar a divisão aí, não pode? Poderia, né? Se vocês fossem ainda sexto ano, mas vocês agora são sétimo. Então, a tendência é a gente dar continuidade, porque agora vocês já conhecem os números decimais e já sabem as frações, tá? Então, como é que eu vou continuar aqui, Aila? Porque não dá para dividir 1 por 3, né? É um número menor. Ora, acrescenta o 0. Só que a partir do momento que você acrescenta o 0 aqui, você coloca o quê no resultado? Estou na página 191, Adriele. Eu coloco a vírgula. Aí, ó, de novo, 10 dividido por 3. Qual é o número que multiplicado por 3 dá 10 ou chega perto de 10? 3 de novo. 3 vezes 3, 9. Para 10, sobra 1. Eita, de novo, continua. Bota outro 0. Preciso colocar a vírgula de novo? Não, porque já tem. Daria 3 de novo. E isso a gente passaria a eternidade aqui, ó. Repetindo isso o tempo inteiro. E aí a gente chega à conclusão que isso aí se tornou essa parte decimal aqui, ó. Esta é a parte inteira antes da vírgula. E após a vírgula, a parte decimal. A gente começa a perceber que essa parte decimal aí, ela é infinita, tá? E esse número aqui, a gente diz que ele é um número decimal, mas pelo fato dele ter essa parte decimal infinita, a gente chama ele de dízima periódica. Não é um número decimal exato. Ficou claro para vocês? Ótimo. Bom, na página 192, vem aquela situação, né, que eu fiz logo no começo da aula com vocês. Eu dava o número, porque, Guilherme, a gente vai continuar a divisão aqui, ó. Sempre vai sobrar 1, a gente vai acrescentar o 0, o resultado vai ser 3. Aí sobra 1 de novo. Aí bota o 0, dá 3 de novo. Aí sobra 1. E vai ficar repetindo isso o tempo inteiro. Certo? Ó, na página 192, tem aí outro jogo rápido, né? Que vai fazer justamente o que a gente estava fazendo no início da aula. Que eu estava dando um número para vocês e estava perguntando se ele ia ser inteiro, se ele ia ser natural ou se ele ia ser racional, né? Ou se ele podia ser 3 ou 2 classificações aí. Então, vamos lá. Vou dizer o número e vocês aí vão colocando se ele for natural, você coloca pertence aí onde tem N. Se ele for inteiro, você coloca aí o pertence onde tem o Z.
E se ele for racional, você coloca pertence aí, onde tem o quê? Se ele for mais de um, né? For natural inteiro e racional, você pode colocar pertence aí em todo mundo. Ah, eu espero. Tá? Se organizem aí que eu espero. Então, o primeiro número que vocês têm aí é 3,974. E aí ele quer saber se é natural. Tá dando para vocês enxergarem? Tá travando, é? Tô na página 192. Tá travando para todo mundo, minha gente? Porque se for necessário, eu dou uma saidinha e volto. Sim? Pronto. Eu vou sair aqui rapidinho, tá? Não conversem, por favor, é jogo rápido. Tudo bem? É Lu. Pronto? Ó, qualquer coisa aí, se travar de novo, vocês me avisem, tá certo? Então, na tabelinha é justamente essa. Ele dá um número, dá o conjunto dos números naturais, inteiros e racionais. E dá um número para você identificar a que conjunto esse número vai pertencer. Primeira coisa que você tem que fazer é identificar que número é esse. Isso aqui é um número natural, é inteiro ou é partido? Ele é partido. Se ele é partido, minha gente, ele vai poder ser natural ou inteiro. O nome já diz, né? Natural ou inteiro. Vai poder ser, Vitória? Não, tá? É um número decimal. E eu só incluo os decimais, ó, nos racionais. No inteiro, no natural e no inteiro, os números, eles são inteiros. Eles não podem ser partidos. Ah, tá, entendi. Desculpa. Tá? Ou positivo ou negativo. De novo, Laís. Ótimo, Vitória. Quebrado. Excelente. Então, ele não vai ser natural. Então, não pertence aos naturais. Ele não pertence aos inteiros. E ele pertence exclusivamente aos racionais. De novo, aqui, ó. Tchau. Daqui a pouco eu volto. Pelo amor de Deus! Ó, o próximo número é menos 15. Ah, é porque às vezes, Vi, é a qualidade. A câmera do meu notebook mesmo é terrível. Eu tenho que estar bem pertinho assim de vocês, para vocês poderem visualizar. Pronto, teve um ao vivo que eu fiz com o notebook de Bruno, eu acho. A câmera era show, era top. Aí, mesmo distante, todo mundo conseguia visualizar. O meu tem que estar assim, ó, cara a cara com vocês. Menos 15 é inteiro. O primeiro, Laís, só pertence exclusivamente aos racionais, porque ele é decimal, ó, ele é partido. Então, ele nem pode ser natural, nem pode ser inteiro, pode ser exclusivamente racional. Tá? O menos 15, ó, já não é partido, tá? Não é partido, então pode ser natural ou inteiro. Porém, ele é negativo. Certo, Augusto? Ele é negativo.
Então, se ele é negativo, ele pode fazer parte dos naturais, que vão do zero ao infinito positivamente. Não, né? Os naturais vão do zero ao infinito positivamente. Então, ele não pertence aos naturais. Porém, ele pertence aos inteiros. Sim, pertence aos inteiros. Se ele pertence aos inteiros, ele está dentro dos números racionais, né? Está dentro daquele sacão do conhecimento. Pertence aos racionais também? Sim. Tá? Próximo número. Vamos fazer o seguinte, para animar, né, a situação. Tem que ser, né, minha filha? Vamos animar aqui o babado, tá? A gente só vai até essa parte, onde tem aí frações e seus significados, vai ficar para a próxima aula, tá? Vamos fazer aí uma brincadeirinha. Vocês vão ter aí 3 minutinhos para responder, tá? E eu vou escolhendo, né, de um por um aí, aleatoriamente, claro, para que vocês vão completando aqui a nossa tabela, tá? E aí vale uma atuação para quem está participando do ao vivo, certo? É o tempo que eu vou pegar um pouquinho de água para mim e vou aqui no banheiro. Tá? Então vamos lá, comece aí rapidinho, tá? 3 minutos.
Pronto? Ótimo. Já vou para depois não ficar dizendo que eu não boto na... Já vou botar na caderneta, viu? Vale para a segunda unidade, tá? A primeira, mais não. Então, vamos lá. Eu tenho quantos? 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos fazer assim. A gente vai fazer duelos, tá? Vão ser duelos. Deixa eu ver como é que eu vou fazer para não ficar tão injusto. Duelos. Quem vencer, leva o ponto. Tá? Bom, o que a gente tem aí no próximo é o mais 100. Vou fazer o seguinte, deixa eu sortear aqui um número. Eu não sei onde meus filhos soltaram meu dado, mas... Deixa eu ver se tem uma coisa aqui que dê para sortear, tá? Porque eles pegam tudo, minha gente. A bolinha só tá aqui, sobrevivente, porque fica escondida. Se não, vou fazer pela caderneta mesmo, tá? Júlia Santos, tá aí? Né, mulher? Esses meninos são ótimos. Júlia Santos, tá? Não, eu abri aleatoriamente. Oi, Adriele. Aqui, ó, para completar na página 192. Júlia Santos não tá? Quem é que tá aí? A Júlia Vitória é? Vou escolher outro, tá? Calma, Guilherme. Não, Caio, Daniel não estão aí. Hernani. Isso. Hernani. Desafia alguém aí, Hernani. Hernani vai desafiar alguém, tá? Aí ele vai tentar responder. Se ele errar, o desafiante dele é quem tem o direito a responder. Hernani, desafia quem? Rapidinho, tá, pessoal? Luiz Guilherme. Certo. Então, Hernani e Luiz Guilherme. Hernani vai ter que responder aqui. Se ele responder corretamente, o ponto é dele. Se ele errar, quem responde é Luiz Guilherme. E aí, se ele acertar, o ponto é dele, tá? De qualquer maneira, tem que acertar. Então, Hernani, vamos lá. O mais 100, ele pertence aos naturais, aos inteiros ou aos racionais? Ou ao mais de um aí? Natural e inteiro. Ele disse que é natural e inteiro. E ao racional, não? Não. É errado. Alguma coisa aí da sua colocação estava errada, tá? Luiz Guilherme, a resposta é sua. O número mais 100 pertence aos naturais, aos inteiros ou aos racionais ou a mais de um aí? Natural, inteiro e não pertence aos racionais, é isso? Sim? Errado também. Pessoal, se já pertence aos naturais e aos inteiros, automaticamente está dentro dos racionais, né? Lembra da bonequinha russa? É uma dentro da outra. O maior grupo são os racionais. Os racionais englobam os naturais, os inteiros, as frações e os decimais. Então, se ele já é natural, já é inteiro, obrigatoriamente vai ser racional. Nenhum dos dois
ganhou ponto. Isso, Adriele, pertence aos 3, tá? Próximo número é o menos 0,25. Eu comi batata doce. Próximo. Branco. Laís. Laís desafia quem? Vitória. Vitória Letícia ou B? B não tá não, né? B saiu. B saiu. Ela... Não, tá. Letícia Rodrigues tá aqui. É Vitória? Ok. Vamos lá, Laís. Menos 0,25. Vamos lá, Laís. Pertence a que grupos? Inteiro e racional. Então, ficaria assim, né? Não pertence ao natural, pertence aos inteiros e pertence aos racionais. É isso? É? Errado. Não vou dizer o que é ainda que tá errado, tá? Vitória, sua vez. Não pertence a nenhum, então ficaria assim, não pertence, não pertence, não pertence. É isso? Eu vou dar-lhe uma pisa em tudinho. Vocês estão me estressando, viu? Errado. Mesmo ele sendo negativo, né? Como Laís colocou, inteiro e racional. Mesmo ele sendo negativo, Laís. Isso, Hernani. Ele é partido, ele é quebrado. Então, ele não pode ser nem natural, nem pode ser inteiro. Tá? Ele nem é natural, nem é inteiro. Ele é apenas racional. Entendeu? Pertence aos 3 não, Guilherme. Só pertence aos racionais. Tá? Ninguém vai ganhar um ponto. Depois diz que a Ilha tá vendo que não é boazinha. Eu sou um doce. Menos um meio. Vamos lá, deixa eu escolher aqui o próximo. Emily. Emily tá aí ainda? Tchan, 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 tchan. Tá sim. Você é ótima. Emily, quem você desafia? Quem tá? Tá a Adriele, tá a Lívia, tá Luiz Felipe, tá a Júlia Oliveira, Matheus de Aquino, Augusto, Adriele, tá Tauana. Tauana não, Tauara. Adriele foi desafiada. Então vamos lá, Emily. Primeiro Emily responde, tá, Adriele? Se ela errar, a vez é sua. Emily, o número menos um meio, ele vai pertencer a que grupos? Tô no menos um meio, na fração. Na quinta linha. Tô na quinta linha, Emily, da página 192, no jogo rápido aí. O número é menos um meio. Ele pertence aos naturais, aos inteiros, aos racionais ou a mais de um deles?
É a quinta linha, tá? O quinto número. Natural, inteiro e racional. Só racional, Emily? Então, não pertence aos inteiros, aos naturais, não pertence aos inteiros e pertence aos racionais. É isso? Ok. Emily ganhou um ponto, minha gente. Menina! Arrasiante. Foi, Emily, ganhou um ponto na segunda unidade. Estou registrando na caderneta, tá? Exatamente, ó. É uma fração, então nem pode ser natural, nem pode ser inteiro. Só pode ser racional, tá? A Adriele, como não foi, não conseguiu responder, é a próxima a jogar, tá? Então, o zero. Adriele, o zero, quem você vai desafiar primeiro, né? Adriele, quem você desafia? Adriele? Tem Luiz Felipe, tem Tauara, tem Augusto. Tauara? Certo. Então, Tauara, se a Adriele errar, a resposta é sua, tá certo? Adriele, o zero, ele pertence aos naturais, aos inteiros, aos racionais, ou a mais de um deles aí? Certo? Só os naturais? É errado. Tauara? Tauara tá aí ainda? Natural e inteiro? É errado também. Pessoal, como eu disse, ó, o zero, ele pertence ao natural, ele pertence ao inteiro. Se ele já pertence aos dois, obrigatoriamente ele pertence também aos racionais, tá? Augusto, menos 5,888 e cheio de reticências aí. Esse número, desafia alguém, Augusto, primeiro. Oi, mãe. Oi, meu amor, bom dia. É, Aquino? olha, Matheus de Aquino. eu quero que você faça um pedido. Olha. Peraí. Vamos lá, Augusto. Menos 5,888 e as reticências no final. Pertence aos naturais, aos inteiros ou aos racionais? Só racional, então não pertence aos naturais, não pertence aos inteiros e pertence aos racionais. Perfeito, tá? É um número, além de ser partido, é uma dízima periódica, tá? Então, não tem como pertencer aos decimais, aos naturais, não tem como pertencer aos inteiros e pertence exclusivamente aos racionais. Perfeito, Augusto. Um pontinho aí na segunda unidade. Ok? Quem faltou aí quer participar? Certo. Tem mais 3 alternativas. Quer de novo, Vitória? Luiz Felipe. Lívia. Júlia. Querem participar? Faltam 3. Vou apagar esse aqui de cima, tá?
0, 2. Bernardo, deixa a tua participação para depois. Amanhã, olha, eu tenho um pedido a fazer. Tem um pedido a fazer. Olha. Manhã, deixa a mamãe terminar da aula Ele rapidinho. às vezes se comportou. Tá certo, é rapidinho. Daqui a pouco. Vá. Agora não. Desculpem, tá, minha gente? Agora não. Então, 64, 9 décimos e menos 2, tá? Para finalizar. Vitória, me diga aí o 64. Pertence aí ao quê? Aos naturais, aos inteiros, aos racionais? O general da ativa no corpo interior, mas não Pertence a todos. Perfeito. Pertence aos naturais, pertence aos inteiros e pertence aos racionais, tá? Então, Vitória aí conseguiu seu pontinho. Mais alguém quer ir para a gente poder finalizar? Ai, meu livro. Pode ir de novo, Guilherme, já que ninguém tá disposto aí. Laís e Guilherme, para terminar, querem? Pronto. Vai, Luiz Guilherme, 9 décimos para a gente finalizar. Apenas racional, Guilherme? Seria isso aqui, nesse caso? Não é isso que você disse? Racional? É uma fração, não é isso? É racional, é assim? Ok, perfeito. Pontinho para Guilherme. Laís, o último aí. Entenderam, né, pessoal? Por ser fração, não pode ser natural, nem pode ser inteiro, só pode ser racional. Laís, o menos 2 para a gente concluir. Apenas inteiro, Laís. Cuidado aí, viu? É só inteiro. Lembra que os inteiros estão dentro? Isso. Olha aí, participação de Tauara, viu? Vou dar ponto para as duas. Então, não pode ser natural, porque é negativo. Mas pode ser inteiro, porque nem está partido e é negativo. E, se é inteiro, consequentemente, também é racional. Tá? Tauara e Laís aí receberam um pontinho. Tá bom? Bom, pessoal, a gente vai finalizar agora, tá? Ganhou, Guilherme? Ganhou, sim. A gente vai finalizar a de hoje. Oi, Adriele. E quem ganhou? Já foi, já. Eu acabei apagando, tá? Ó, quem ganhou a pontuação foi Augusto. Emily, foi tu, Bernardo? Emily, Laís, Luiz Guilherme, Tauara, Vitória Letícia, ok? Bom, de atividade, para vocês aí exercitarem mais um pouco, marquem aí a página 203, a primeira e a segunda questão. Página 203, a primeira e a segunda questão, para vocês realizarem. Bota.
Posso apagar tudo? Posso, né? Tia, qual a página? Vou colocar. Ó, página 203. A primeira e a segunda questão. E a página 205. A primeira e a segunda questão também. Tá? Essa é a atividade que vocês têm para realizar aí em casa, tá ok? Bom, a gente finaliza por hoje e a gente se vê na próxima aula. Beijo para vocês. Bom descanso amanhã, tá? Tchau. Tia, espera. Oi. Quem chamou? A página 905 é as questões. Primeira e segunda questão também, Sim. tá? A página